Eu estou convencido que a boa obra que o Senhor começou em você, Ele há de completar até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus que eu quero trazer para nós hoje, falando a respeito de obra, de serviço ministerial. Você tem um chamado para servir na casa de Deus, para servir no corpo de Jesus Cristo? Tem. Todo mundo tem. Todos. Você aceitou Jesus, passou um tempo, você tem um trabalho para fazer, para realizar nesta terra. Eu vou provar para você que você tem. Tá? Até aquela pessoa que aparentemente você vê que ela não tem feito nada. Ela entra na hora do culto, oferta, vai lá e vai embora, louva a Deus e vai embora. Até essa pessoa está colaborando com a obra da casa do Senhor, no corpo do Senhor, porque a oferta já é um serviço ministerial, já é um chamado. Mas vamos lá, eu gostaria de direcionar essa palavra, eu vou estar enviando para alguns irmãos e irmãs, tá? Não vou pôr para todo mundo, é lógico que eu vou pôr no YouTube, porque é muito mais prático, eu descarrego lá dentro, escrevo o tema e o celular de ninguém fica carregado. Mas assim, eu vou estar enviando no Zap para algumas pessoas, ok? Para vocês que fazem parte do time aí em Batatais e para algumas pessoas aqui em Ribeirão Preto, beleza? Vamos lá. Eu quero começar 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Aos que foram chamados ao serviço ministerial. Esse é o tema. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio dela, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participante da natureza divina, tendo escapado da corrupção da paixão que há no mundo. Eu quero destacar aqui, dentro desses dois versículos, que nós fomos chamados a participar de muitas promessas, grandiosas promessas, participar da sua natureza divina. Ele escreve, vocês se tornem co-participante. Esse co-participante quer dizer que é junto. Deus, o nosso Senhor, nos chamou para fazer a obra junto com Ele. Não é para a gente fazer a obra sozinho, é junto com Ele, para que nós nos tornamos co-participantes da natureza divina. E uma das características da natureza divina é servir. O Evangelho segundo João retrata a vida de Jesus como um servo aqui na terra. Então é assim, eu vou servir, não estou sozinho, Jesus está ao meu lado. Como eu usei esse versículo em outra mensagem, 2 Timóteo 4,17. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de força. Diz o apóstolo Paulo, que pregou para N pessoas, para várias cidades. Então é assim, eu e você, nós somos chamados, nós temos serviços ministeriais para desenvolver. E você não pode ficar parado. De um jeito ou de outro, participe no corpo do Senhor. Vamos em frente. Para que ele comece a fazer a obra, ele faz a obra primeiramente em nós. Veja, ele chamou para a gente fazer parte da natureza divina dele e de tudo que se fala aqui na terra de igreja, de cristianismo. Nós precisamos estar inseridos nisso, certo? Então ele nos chamou. E agora, o que é obra? Antes eu ia entrar em outro versículo aqui, em Filipenses 1, 5 e 7, que eu vou entrar já. Mas o que é obra? Edifício em construção, reparo em prédio, pontes, viadutos, etc. Estradas. Então é assim, é uma construção que está em construção. É um edifício, uma obra que começou.
Por isso que eu comecei a falar, a boa obra que ele começou, ele há de completar. Nós vamos reler aqui. E assim, essa obra também, ela é uma conduta do indivíduo perante Deus e também em relação ao próximo, à sociedade. Então é uma obra que ele começou, é um processo, né, de santificação. Então é um processo. Mas eu quero não falar só, né, aqui no processo que a obra, nesse edifício, né, que ele começou a fazer, que está construindo algo dentro de mim, que esse algo é Jesus Cristo. E cada vez que passo os anos, eu me sinto uma pessoa melhor. Você já ouviu aquela frase, nossa, as pessoas vão ficando velhas, vai ficando pior. Não, em Cristo Jesus não fica pior, fica melhor. O verdadeiro cristão em Jesus Cristo, quanto mais ela tem idade, mais doce, mais sábio, mais educada, mais capacitada, mais inteirada, mais uma pessoa de bom senso, uma pessoa carinhosa, cuidadosa, zelosa, ela vai ficando. Então, uma pessoa velha em Cristo Jesus e velha de idade, você ama de estar perto dela. É uma pessoa sábia, cheia da graça do Senhor. Então, esse palavreado aí, quanto mais velho, pior fica, é palavreado do mundo, de pessoas do mundo, e pessoas velhas que ficam velhas no mundo. Infelizmente, até dentro da igreja, não é? Mas vamos lá. Eu gostaria de ler Filipenses 1, 5 e 7. Quando eu falo 1, 5 e 7, que é capítulo 1, versículos 5 e 7, tá bom? Vamos lá. Por causa da cooperação, veja que eu comecei a falar que o Senhor está conosco nessa obra. Que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que o tenho em meu coração, pois quer nas correntes, quer nas correntes que me prendam, quer defendendo e confirmando o Evangelho. Todos vocês participam comigo da graça de Deus. Eu fiz questão de ler até aqui, dá até a impressão que eu estou saindo um pouco fora. Mas quando eu li esse versículo, né, o versículo 7, porque o versículo-chave aqui é o 6, né? Que ele há de completar a obra em nós. Veja bem, o apóstolo Paulo, mesmo preso, mesmo surrado, mesmo maltratado, mesmo correndo risco pelos parentes, pelos patrícios, né, em naufrágio, vários açoites, ele nunca parou de fazer a obra. Ele sempre fez a obra do Senhor, nunca parou. No vídeo anterior que eu gravei agora, falando a respeito de força, desde quando eu me conheço por gente no cristianismo, eu nunca parei de fazer a obra na casa do Senhor, no corpo do Senhor. Sempre tive ativo. As pessoas dão N desculpas, mas, querido, Deus dá força. Deus dá força, nós vamos ver aqui. Então, assim, para de dar desculpa. Regaça as mangas e vai trabalhar para o Senhor. Não é para o pastor, é para a igreja do Senhor. É no corpo do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, para de dar desculpa. Ah, estou cansada, então eu vou parar de dar aulinha para as crianças. Se vir para cima de mim com essa conversa, cai por terra. Porque as pessoas só quer parar o serviço ministerial. As outras coisas, ela não para. Eu vou parar de interceder agora que eu não estou bem. Eu não quero pregar hoje, né? No caso, pregador auxiliar. Quero dar um tempo com a pregação porque eu estou assim, estou assado. Desculpa da carnalidade, do naturalismo, né? Do ser humano natural, do ser humano carnal, do cristão natural e carnal. O cristão espiritual está sempre ativo. Ele está sempre querendo fazer alguma coisa. Não põe desculpa, tá? Na família, no parente, etc. E vamos prosseguir. Porque ele não parou, porque eu e você paramos. Ele passou coisa pior que eu e você não suportaríamos hoje. O apóstolo Paulo.
1 Pedro 2,5 diz: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdotes santos, a fim de que oferecem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Veja, nós somos edifícios. Aqui dentro, como voltando lá, está construindo algo. E no exterior, o corpo do Senhor também está crescendo, ao qual nós fazemos parte desse edifício. Por isso que eu trouxe esse versículo também que fala como pedras que vivem. Então está falando da edificação, de uma construção, de uma obra que ainda não terminou. Ela começou há milhares de anos, não, vou colocar assim, milhares de anos, e ainda tá para terminar, né? Então nós estamos aí, nós precisamos estar inseridos nesta obra. Você que está me vendo aí, as irmãs de Batatais e os irmãos, e também de Ribeirão Preto, presta atenção. Vamos embora, gente. Não para não. Não para não. Não para por causa de A, B, C, D, O, E, R, F, M. Não para por causa do irmão A, por causa do irmão B. Não para por causa do pastor A, por causa do pastor B. Ei, irmão, se eu fosse pensar nisso, eu já tinha parado há muito tempo. Então, 1 Coríntios 3, do 8 ao 10. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Voltando no início, Deus está conosco, nós cooperamos com Ele, nós não estamos sozinhos. Quando você pensa em fazer algo na casa do Senhor, no corpo do Senhor, Ele está com você. E vocês são lavouras de Deus, edifício de Deus. Falando de novo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha que interessante. Deus nos formou, nós somos feitura dele. Criados em Jesus Cristo para quê? Para boas obras. Então você que não entendeu ainda, você foi criado, porque eu falei em outro vídeo também, acho que eu falei na live. Está aqui, ó, o propósito que é comum para todos. Servir ao Senhor, fazer as boas obras, aos quais de antemão preparou para que andássemos nela. Queridos, a obra que o Senhor começou em Jesus Cristo. A obra de matar o pecado. A obra de nos salvar. Essa é a verdadeira obra que Ele fez. Então nós precisamos ser cooperadores do Senhor nesta obra, gente. Está muito claro isso daqui. Cooperador na obra, na casa, no corpo do Senhor Jesus Cristo. Não é difícil entender. O problema é viver, não é? Mas eu creio que também o problema não é viver o Evangelho. Você sabe qual que é o problema? O problema é orar, é jejuar, é ler a palavra do Senhor, é ter caráter, é falar eu vou mesmo, é ter palavra de homem, palavra de mulher, que quando assume um papel na casa do Senhor, assume e não retrocede. Porque vamos lá, e Hebreus diz, a minha alma não se agrada, não se compraz naquele que retrocede. Meus irmãos, misericórdia. Vamos continuar? 1 Pedro 4,11. Se alguém fala de acordo com os oráculos, que é a palavra de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus lhe dá, para que em Cristo, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Veja, irmãos, eu falei, anterior, não há desculpa para isso, aquilo, e geralmente as pessoas dão desculpa porque estão cansadas. E por que estão cansadas? Porque desanimou, cansou. Mas no Senhor, a pessoa que está no Senhor, olha, vou falar uma coisa, é difícil, hein? É difícil cansar. Cansa. Entra, mesmo as pessoas que servem ao Senhor entram em depressão, entra, é fato.
Elias, o maior, né, profeta que teve, um dos, né? Ele fugiu de Jezabel, não queria saber mais, cansou, pediu as contas para Deus, cansa. Mas veja o nível dele. E olha o meu nível e olha o seu nível, se dá para cansar. Irmãos, tem hora assim que é vergonha da gente escutar certas coisas. Dá vergonha. Dá vergonha até de pensar em certas coisas, de parar de fazer o serviço ministerial. Você sabe o que a gente confunde? A gente é confundido o nosso pensamento pela imagem. Quando nós entramos na igreja, nós vemos as pessoas e nós vemos o pastor. Então nós confundimos. Eu estou trabalhando para o pastor. Eu estou trabalhando para aquele irmão. Eu estou servindo na igreja, dando aula para criança, para essas crianças que é mal educada pelos pais e estão aguentando. Eu estou intercedendo para aquele cara lá que está fazendo daquele jeito as coisas. Querido, se a gente for procurar defeito, tem defeito em tudo. Nós não vamos servir. Certa vez eu ministrei na palavra, ministrei na nossa igreja, aqui em Batatais, e eu estava falando a respeito de caridade. Eu falei assim, olha, Jesus manda fazer caridade, ponto final. Se eu for fazer caridade para os pobres que vivem na rua, eu posso pensar assim, bom, tem o governo, tem o Estado, a obrigação é deles, eu pago os meus impostos. Então eles que se viram. E é fato, não é? Mas a Bíblia manda a gente fazer diferente. Se eu pensar nas crianças que estão sendo judiadas, eu posso pensar o seguinte, isso que eu estou falando é justiça própria. Cadê os pais? Os pais, que a obrigação é dos pais, não é minha. E é verdade, mas é justiça própria, mas Deus manda fazer. Se eu pensar nos doentes, vou comprar remédio para dar para o doente, aqui, no outro, se eu vou ajudar ali, vou ajudar aqui. Não, mais uma vez eu caio no governo. Cadê os impostos que eu pago? Justiça própria. Então, eu vou servir na casa do Senhor. Aí a gente fica olhando o vizinho, o irmão vizinho, o pastor, arrumando desculpa. Quem está perdendo é você. Viu? Pense nisso. Porque aqui, 1 Pedro 4,11 está falando, façam na força que Deus lhe dá. Então é mentira você falar que está sem força. Mentira sua. E mentira do cão que está jogando na tua cabecinha. Tá bom? Vamos embora? Vamos lá. Em todas as circunstâncias, nós precisamos ser exemplo. 1 Pedro 2,11 e 12. Amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorificam a Deus no dia da visitação. Você vê? Parece aqui que quando eu comecei a ler não tinha sentido nenhum para quem serve, né? Mas eu coloquei assim no subtópico. Em todas as circunstâncias, nós precisamos ser exemplo. Exemplo em tudo. Né? Porque nós somos peregrinos e forasteiros desse mundo. Não pertencemos mais a ela. Então nós precisamos abster, correr das paixões carnais que faz guerra contra nós mesmos, contra a nossa alma. E aí ele vai falando no versículo 12. Tendo conduta exemplar no meio dos ímpios. Conduta exemplar. Por quê? Porque quando ele nos acusar de alguma coisa, eles vão observar as boas obras que nós praticamos, que eu e você praticamos. Então, olha, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, alguém vai falar um para o outro, aquele cara lá é um bandido, hein? Aquele cara lá não presta. Aí eles vão observar, não, mas espera aí, olha a obra que eles fazem, olha o que eles praticam, isso não é deles não. Está entendendo? Por quê? Para que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da visitação. É glória para o nosso Senhor. Estão entendendo, queridos? Servir ao Senhor em tudo. Em tudo. 1 Pedro 2,16.
como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, viva como servos de Deus. Precisamos viver como servos de Deus. Todos foram chamados para servir. Aí eu pus um questionamento aqui, que quando eu estava lendo, me saiu isso daqui, também em 1 Pedro. Eu falei, pastor, por que você está colocando só 1 Pedro? Porque eu amo as duas cartas de apóstolo Pedro. E me identifico muito, já li milhares de vezes, e hoje pela manhã eu levantei bem sereno, tranquilo, vou ler 1 Pedro e 2 Pedro. E fui abastecido, fui fortalecido. Então aqui diz o seguinte, que vai falar a respeito de que é outro questionamento que nós fazemos na casa do Senhor. Muitas vezes a gente só faz o bem e a gente leva punhalada pelas costas, não é? Quantas vezes você já deve ter feito bem, quantas vezes eu fiz também, e a gente recebe ingratidão, desprezo, pessoas que viram as costas pra gente, faz de tudo, né, para entristecer a gente. O diabo usa disso também, para que nós possamos parar com a obra do Senhor, fazer a obra com Ele e Ele com a gente. Então aqui, em 1 Pedro 2, 18 a 21, ele vai começar a falar a respeito dos servos, de empregados que servem ao patrão. Mas isso também serve para mim e para você, que está trabalhando no corpo do Senhor. Vamos lá? Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal. É duro, né? Tem que servir o patrão, servir o meu Senhor do mundo, estou falando, né? Servir, né, um funcionário para um patrão. Se ele é bom, beleza, mas se ele é mal, também. Tem que servir da mesma forma. Então ele começa a completar. Porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente, por motivos de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigado por isso, vocês o suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. O que ele está dizendo é o seguinte: que benefício você tem fazendo o bem e recebendo o bem? Nenhum. Agora, que quando você faz o bem e recebe o mal, isso é louvável a Deus. E isso é o exemplo que Jesus deu para mim e para você viver. Aleluia. É isso. Então, quando uma pessoa te persegue, a palavra fala, ora por ele. Bateu na tua face, dê outra face. Se a pessoa te roubou uma peça, dá outra peça. Chamou você para andar 1000 quilômetros, anda 2000 quilômetros com ele, milha, né? Mas é assim, Jesus Cristo, ele era santo e não tinha motivo nenhum para levar chibatada, ser cuspido, chicoteado e crucificado. Mas ele foi o exemplo de maltrato. Então, se eu e você estamos servindo na casa do Senhor, nós precisamos nos conscientizar desse endereço bíblico, dessa verdade. Parar de mimimi e ir para frente. Amém? Ir para frente, vamos embora. Não fica preso em ninguém, não. Não fica preso em circunstância, não. Vamos embora, gente. Nós precisamos servir ao Senhor. Também em 1 Pedro, capítulo 3, nós lemos o capítulo 2, agora nós vamos ao capítulo 3, do versículo 8 ao 12. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Seja compassivo, fraternamente amigo, misericordiosos e humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Tá vendo? Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receber bênçãos por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes,
Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste do mal, pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançar, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Então é assim, dentro do contexto que eu estou trazendo para os amados, de serviço ministerial, nós sempre precisaremos fazer o bem, proferir palavras de bênção. Nem pode passar na nossa cabeça palavras torpes. Nós precisamos aprender a afastar do mal e praticar o que é bom, pratique o que é bem. Amém? Agora, para a gente fechar, qual é o principal da obra? Bom, o principal da obra Jesus já começou, não é? Que é a salvação e nos salvar, levar a humanidade ao arrependimento. Então, é por aí que começa o nosso serviço principal na casa do Senhor. Se você pegar isso daqui, vai fechar no seu coração. Você não vai ter mais intriga com ninguém dentro da igreja, não vai ter mais briga com liderança, não vai ter briga com pastor. Você vai seguir aquilo que Jesus pede para você seguir. 1 Pedro 2,9. Muito conhecido. Veja bem. Vocês, porém, são geração ou raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quais são essas virtudes? As boas novas. Lembra que eu comecei lá em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3 ou 4? Nós somos participantes das virtudes da natureza divina, do seu poder. Para quê? Para participar da sua obra. Para quê? Para pregar as boas novas. Para quê? Para pregar Jesus Cristo. Então tudo na Bíblia, tudo que a gente conversa, vai se resumir em Jesus. Em Jesus. Olha para vocês verem. João 6, 28 e 29. Então me perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, que vocês creem naquele que Ele enviou. Essa é a nossa obra, que nós precisamos trabalhar junto com o nosso Senhor. Dizer para as pessoas, Jesus Cristo quer te salvar, Ele não quer te condenar, Ele veio para salvar. Ele veio para salvar, não para condenar. Nós precisamos pregar isso. Arrependa os seus pecados, creia em Jesus Cristo, converta seus maus caminhos, que virá tempo de refrigério através do Espírito Santo sobre a sua vida. Então nós precisamos fazer a obra. Qual é a obra principal? É pregar. Jesus Cristo é a solução, é a salvação para a sua vida, para a sua libertação, a sua cura. Mas primeiramente a libertação do inferno, né? Depois a cura vem de lambuja. Essa é a obra principal. Veja, 2 Timóteo 4,17. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. De novo esse versículo, de novo. Porque veja bem, a obra principal que o apóstolo estava fazendo, ao qual o Senhor deu força para ele, ao qual o Senhor livrou ele da boca do leão. Qual foi? Vamos lá ler? Está lá em 2 Timóteo 4,17. Deu forças para que, através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Entendeu? Então o Senhor revestiu ele da força para quê? Para pregar a mensagem da boa nova, que ela fosse completamente cumprida a todas as pessoas ímpias, dos gentios. É isso. E para uma consideração. Por isso, irmãos, procure com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Então, queridos, você que já entende, que está dentro da igreja, que já entendeu o recado, você precisa confirmar a vocação e eleição sua. Porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão.
Nós precisamos estar sempre no Senhor, buscando o Senhor, porque a nossa memória é fraca. E 2 Coríntios 5, 10, 11, diz assim: porque é necessário que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. Veja que interessante, nós precisamos procurar persuadir as pessoas para vir para Jesus. E veja que interessante, cada um vai pagar pelo mal que fez, o mal ou o bem, se tiver feito por meio do corpo. Ele está falando daquelas pessoas que estão em Cristo Jesus. Que você está dentro da igreja, você está fazendo o quê? Você está fazendo ações e atos imorais, mal, ou você está fazendo bem? O que você está fazendo? Porque 2 Coríntios 5, 10 diz que nós vamos passar através do tribunal do Senhor Jesus Cristo. E nós aqui estamos fazendo a obra dele, que é a casa de Deus, que é o corpo dele. Então, meus irmãos, para finalizar, nossa, olha como que a gente fala, meia hora já. Leve isso em consideração, esse finalzinho. Considere, a obra principal é pregar Jesus Cristo, é fazer a obra. Essa consideração que eu trouxe aqui no finalzinho, empenhe-se para confirmar a sua vocação e vigie, porque você está no corpo do Senhor. Então não fique de fora disso, não fique de fora. Não fique de fora. Procure o aprimoramento constante e diário no Senhor, que é a santidade. Amém? De glória em glória, nós vamos romper juntos. Eu conto com você e você pode contar comigo também. Em oração, em jejum, adoração, ensinamento da palavra, estas coisas. Deus abençoe você em nome de Jesus.